Fala galera, tudo bem? Eu tentei resolver aqui a questão sobre a média por script, mas eu não tive muito sucesso. Por quê? Olha, eu vou mostrar aqui o que eu testei, de repente vocês já tenham testado e quem sabe alguém conseguiu. É o seguinte, primeiro começou que a gente tem um gráfico aqui, certo? E nesse gráfico a gente incluiu uma medida, né, que seria a média da soma das colunas aqui, né? Então vou dar um aplicar aqui, ó. Eu tinha duas colunas, certo? A platina e a ouro e elas têm, a soma delas tem esses valores, certo? E a média das duas dá 700, né? A média da soma das duas. Só que é o seguinte, eu queria fazer a classificação colocando a média aqui no meio, né? Foi um dos problemas que enviaram aqui no grupo, eu acho que se eu não me engano também. Aí eu tentei resolver a questão aqui dentro do script. Na parte do script de gráfico, a gente consegue dar um replace no hipercubo, né, no HC. Eu dei um replace no hipercubo do HC com order by decrescente, porém, ao fazer isso, o que acontece? Ele carrega só a primeira linha, eu achei que ele carregava o hipercubo inteiro. Não, ele carrega só uma linha, ó. Ele carregou a primeira, né, que foi a platina no ordem decrescente. Depois, fazendo outros testes aqui, eu tentei dar um looping, achando que um looping mudando a parte de dimensão e de medida, incluindo valores no hipercubo, com base nesse reload do replace. Né? Eu imaginei, em vez de ele ficar com uma linha só, ele vai adotar as três linhas e colocando o put no hipercubo, ele vai exibir para mim os valores dessas três linhas. Mas não, ele me traz o resultado como 3, como se tivesse três linhas, só que o looping ele não passa essas três linhas do hipercubo, né? Mesmo você dando um replace aqui, ele não passou. Eu não entendi por quê. Se alguém conseguir fazer esse teste e dentro do replace, do script de gráfico, ele trouxer mais de uma linha, por favor, comenta aqui embaixo que vai ser convidado a fazer o próximo vídeo aí de explicação, tá bom? Porque eu fiz o teste aqui, mas esse replace ele só torna uma linha. Então, bom, no ClickSense a gente tem infinitas possibilidades de fazer solução, né? Então vamos partir para a solução aqui. Seguinte, o script ficou assim, eu fiz a média aqui, não funcionou, né? Não consegui classificar. Para mim deixar desse jeito aqui, com a média aqui no meio, eu precisei fazer um ESOF, tá? Então eu vim aqui na carga de dados do script do Click, no meu caso aqui o campo se chama agrupamento, tá? E eu coloquei aqui ele como média, né? Ou seja, o agrupamento, todos os nomes do agrupamento, no agrupamento ESOF vai se chamar média, tá? E depois eu carreguei ele de novo, só para que eu pudesse ter esses valores visíveis no gráfico. Beleza, carreguei, funcionou, legal. Depois, para mim fazer a medida, para mim encontrar esse 70 aqui, que é a média da soma das duas barras, o que eu precisei fazer? Eu precisei colocar aqui uma condição, ó. Se o agrupamento ESOF for média, né? Senão ele faz a soma normal, que é a função normal. Agora, quando ele tiver com a palavra média, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer para mim a média, né, o AVG, de uma subtabela, tá? De um AGGR, de uma subtabela resolvida com a soma dos valores, né, que seria essa função, a soma dos valores, exceto o campo média, tá? Porque o campo média, ele tem todos os valores que eu fiz no agrupamento, né, no ESOF. Então, se ele aparecer aqui, eu vou contar, eu vou fazer, né, no caso aqui, essa função de média, ela vai receber a média, né, ela vai receber o valor do campo média, o valor do campo platina e o valor do campo ouro. Então, o objetivo, na verdade, é chegar onde o campo média seja apenas o valor das outras duas barras independentes, tá? Então, quando você soma as duas, divide por 2, dá 700. Aí eu precisei colocar o AVG aqui no AGGR para conseguir chegar aqui no resultado, né, que gostariam, que é esse campo adicional, que é a média, vir para o meio do gráfico, tá? E não deixar aqui no final. Porque quando você põe ele por script, a classificação do hipercubo acontece antes, né? Ela acontece antes e depois ele executa o script do gráfico, tá? Esse script do gráfico aqui, ele é executado depois, como última coisa. E o replace aqui, ele dá um replace de uma linha só. Ainda vou analisar isso, mas se alguém fizer o replace aqui e aparecer mais de uma linha, comenta aí como é que você fez, tá? Beleza, porque eu fiquei encucado com isso, eu vou analisar mais aqui. Mas, chegando a isso aqui no ClickSense, tá resolvido aqui a questão, tá? Espero que ajude. A gente sempre tem mais de uma forma de resolver a questão aqui, sempre, sempre.
tá? Tem N maneiras de resolver, essa aqui foi uma delas, tá bom? Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!